Olá, seja bem-vindo você que está assistindo essa gravação. Meu nome é Camila Abidão e todas as terças-feiras à noite nós estamos juntos aqui para falar sobre como multiplicar os resultados da sua empresa. Tá joia? Seja muito bem-vindo! Hoje a live começa às 20 horas. Mas não menos importante, o assunto que a gente vai falar aqui, vai chegando e compartilha essa live com quem você acha que precisa do conteúdo, tá joia? Aquele empresário, aquele seu amigo empresário, gestor daquela empresa que não sai hora nenhuma, ele não malha mais, ele não tem mais vida pessoal, aquela pessoa que parece que tá correndo em uma esteira, mas não sai do lugar, que se esforça, mas não passa adiante. Tá bom? Ele não anda, ele não caminha, a pessoa tá lá correndo, se esforçando, ralando, mas não sai do lugar, né? É o nosso empresário que corre em esteira, mas não corre na rua, não vai pra frente. E hoje a gente tá falando sobre como prosperar mesmo no pior cenário. Esse tema foi muito levantado por causa da nossa live anterior, quando o pessoal comentou justamente sobre isso, né? Os desafios que nós estamos enfrentando e como tem pessoas que conseguem superá-los. Então, muitas pessoas que me ouvem estão passando por uma situação bastante difícil e precisam de algumas orientações sobre como fazer isso. Então, eu vou trazer para vocês aqui algumas dessas orientações. A live de hoje mesmo, ela tá um pouquinho mais tarde, mas vocês me conhecem, às vezes a gente muda o horário mesmo, né? Mas de qualquer forma a gente tem mantido sim uma live semanal para eu trazer esse conteúdo para você, tá joia? Como sempre, pessoal, vocês fiquem à vontade para colocar seus comentários, suas dúvidas, tá bom? É um prazer enorme para mim aqui compartilhar com vocês o conhecimento. Quem já me conhece sabe que meu nome é Camila Abidão, que eu sou gestora de empresa há muitos anos, né? Mais de 10 anos aí gerindo empresas que saem de faturamento de 50 mil reais para 50 milhões. Isso não se faz sozinho. Como é que multiplica o resultado de empresa, gente? Como é que multiplica? Como faz isso? Não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra. É bastante trabalho inteligente, sem que você precise ser escravo da sua empresa. E esse é o grande propósito que eu tô trazendo aqui para vocês. Tá joia? Compartilha essa live com todos os seus amigos, os seus colegas que precisam saber disso. Mas sem mais delongas, galera, vamos lá, vamos começar, vamos falar. O que eu quero que você medite em primeiro lugar? Se você já tem empresa. Nesse período que você tem a sua empresa, você passou por momentos que as coisas estavam dando certo para você? Que você trabalhava, você colocava seus produtos e serviços à disposição, as pessoas compravam, eles se agradavam da oferta, a galera curtia aquilo que você entregava. Você já passou por esse momento que as contas estavam fechando, você estava lucrando? Você já passou por esse momento na sua empresa? Se você passou, eu quero que você se recorde quem era você naquele momento. Como que você agia, né? Como é que era a sua disposição? Como é que você enxergava o seu negócio? Existem algumas condições que muitos empresários que passaram por esse momento aí, né, de prosperidade, bonança, quando as coisas estavam mais fáceis para ele, não tô falando coletivamente, mas tô falando pro indivíduo, pro empresário. Existem algumas circunstâncias, algumas situações que permitiram que ele tivesse justamente essa prosperidade, desse certo, a coisa funcionasse. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas eu quero que você medite agora quem era você naquele tempo. Se você já está prosperando agora, você é o resultado dessa live. Você tem aqui já os motivos, as informações, você já tem os comportamentos que fazem você prosperar mesmo no pior cenário para algumas pessoas, tá bom? Agora, beleza, você tá lá, tá tudo muito bem, até que eis que chega uma crise. A crise, ela pode ser individual, sei lá, você teve uma crise de saúde, uma crise financeira, algo aconteceu com você individualmente. Todos nós passamos por crise em algum momento da vida. 100% de nós passa por uma crise de saúde, crise financeira, crise pessoal com alguém, crise de qualquer ordem. Inevitavelmente nós teremos crise. E pega essa informação porque ela vai ser extremamente valiosa para aquilo que a gente vai falar agora. Existem as crises individuais, mas existem as crises coletivas. Aquelas crises como a pandemia, que é uma crise mundial. Ela não é nem territorial, ela não é nem de uma nação ou de uma cidade, ela é do mundo. Então também existem as crises coletivas que vêm fazendo uma pressão contra as pessoas, né? O que é crise? O que é crise? É importante que você entenda isso. O que é crise? Crise é um indicativo. Podem ser circunstâncias internas causadas por você ou externas a você
que estão te dizendo e me dizendo que as coisas como estão sendo feitas até então não funcionam mais. Não funcionam. Crise de saúde, você teve uma doença. Do jeito que você está conduzindo a sua vida física, não está funcionando. Não está funcionando. Pode ser, minha imunidade baixou, eu estou comendo tudo errado, estou levando uma vida sedentária, isso ocasionou algum problema de saúde. Então eu estou com uma crise de saúde física. Meu corpo está dizendo, chega, para, porque de jeito não dá mais. Uma crise pessoal, uma crise num relacionamento. Do jeito que está sendo conduzido, não funciona mais. Para e vamos rever o que a gente precisa mudar disso aqui. Ou pode ser uma crise externa. Uma crise externa. Alguém chega, você sofre um acidente, te derruba e te quebra. Né? Então o jeito que você estava conduzindo agora, né, você tinha um estilo de vida, você vai ter que parar para se recuperar e adotar novos procedimentos para você resgatar a tua saúde física e se reabilitar. Então, crise nada mais é do que isso. É o mundo ou você, enfim, não importa a circunstância, dizendo do jeito que você está fazendo, não está funcionando, não vai funcionar neste momento. É necessário uma adaptação. A live é como prosperar mesmo no pior cenário. Como crescer então mesmo no pior cenário. A gente vai falar aqui agora justamente sobre quem a gente precisa ser e o que a gente precisa fazer para prosperar nesse cenário. Entende? Porque você já observou, e eu, como lidei com centenas de empresários ao mesmo tempo, eu vi muito claramente, mas muito claramente, a diferença daqueles que prosperaram, daqueles que se mantiveram firmes e conseguiram gerar novos negócios, dos que sucumbiram. É uma diferença muito nítida. E é muito legal ter tido a oportunidade de ter essa experiência, porque isso enriqueceu muito a minha visão justamente de comportamentos. Comportamentos meu e seu. A gente fala de empresas como se fosse uma ciência exata, né? Siga essa receita de bolo que vai dar certo. Meu amigo, nem receita de bolo seguindo vai ser o mesmo resultado para um e para outro. Não é assim. Não é assim. Ela é uma ciência totalmente humana, porque nós lidamos com humanos. Você é humano, seus clientes são humanos, seus colaboradores são humanos. Se você não entende de humanos, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Empresa trata-se de pessoas. Tá bom? E foi muito interessante nesse período que eu vi exatamente a diferença de quem subiu e daqueles que quebraram. E eu quero trazer para você aqui alguns desses exemplos e algumas dessas práticas, tá bom? De quem são os empresários, os seres humanos, as pessoas que mandaram bem e aqueles que mandaram mal. Então eu fiz a pergunta aqui no início da live, perguntando para você, quem é você quando as coisas estão dando certo? Como você se comporta quando as coisas estão dando certo? Você fica empolgado, você se anima de fazer as coisas, você acorda, você vê os resultados, os frutos, você vai lá e faz tudo. E quando vem a crise, quem você se torna? Você permanece essa mesma pessoa, empolgada, vou ali correr atrás dos frutos, gerar crescimento, gerar frutos? Ou você sucumbe? A pressão é grande, tão grande que te esmaga. Quem é você? É justamente disso que eu quero começar a falar, tá bom? Pra gente falar exatamente de que a gente precisa fazer então para prosperar mesmo nos piores cenários. Eu vou falar aqui de duas abordagens para você entender, tá bom? Gente, primeira abordagem, primeira coisa, como eu falei, nós estamos falando de seres humanos. A empresa é uma construção, é a formalização, a sistematização de uma solução sua para pessoas. Então vamos supor que você abriu um negócio. Aí você vai lá, você era um autônomo, ia lá, entregava um produto, um serviço, entregava para outra pessoa, E as pessoas começaram a gostar da sua solução. Aí você vira e fala assim, caramba, eu poderia ajudar mais pessoas, atender mais pessoas, resolver o problema de mais pessoas. O que você faz? Você cria uma estrutura, sistematiza ela para entregar para muitas pessoas. E nessa estrutura você vai usar outras pessoas, você vai usar tecnologia, você vai usar processo, você vai usar um montão de coisa. Certo? Só que tudo isso aí é feito conforme você, empresário, tem de competência, tanto emocional, você tem resiliência, você tem foco, você tem clareza do que você quer construir, e você também tem competências técnicas, você tem as estratégias e sabe o que fazer para construir esse negócio que vai dar certo, tá bom? Então eu e você não podemos desmerecer, a gente não pode esquecer, não pode tratar eu e você como se fôssemos robôs.
A gente precisa lembrar que a gente é humano. Porque eu vou te falar um negócio, sinceramente, naquele dia que você tá deprimido, que você tá mal pra caramba, você, sabe, tá depressivo mesmo, ou então tá irado, tá com as emoções todas erradas. Vamos falar a verdade, você performa bem, você trabalha bem, você produz bem, você fica super criativo, você fecha bons negócios? É assim que funciona? Sim ou não? Claro que não, né, gente? Claro que não. Você não quer levantar da cama. Você vai se arrastando, faz o que precisa ser feito. É isso que acontece. Então você acha mesmo que as emoções não têm impacto na forma como nós fazemos negócio? Óbvio que tem. Óbvio que tem. É tão importante que as nossas emoções, elas são traduzidas na forma como nós vamos nos comportar. Uma pessoa que tá chateada, que tá mal e tal, você pode ver que ela tende a se fechar, né? A pessoa deprimida, ela não anda com a postura aberta, fala com poder, faz uma negociação olhando no olho, com decisão. É uma pessoa que fica tímida. Não quero, não sei. E você acha mesmo que o resultado de uma pessoa que fala assim, que a vida tá difícil, que são problemas grandes demais, cara, essa crise tá acabando com a gente. Você acha que os resultados dessa pessoa são os mesmos resultados de uma pessoa que chega com confiança, que se sente confiante, que independente da pressão que é exercida sobre ela, ela vai lá e faz o que precisa ser feito, ela negocia ciente, consciente que ela entrega uma solução que vai melhorar a vida das pessoas, ela tem energia, ela tem simpatia, ela tem empatia. Você acha mesmo que o resultado do deprimido é o mesmo resultado de quem tem uma comunicação de poder, uma comunicação que vai lá e expressa confiança? Sim ou não? É o mesmo resultado? Claro que não. O resultado de uma pessoa deprimida, triste, que sofre com a crise, é o resultado de quem se comporta dessa forma. Você não vai querer fazer negócio com uma pessoa assim, você vai querer ajudar essa pessoa, né? É igual o povo que quando vai vender fala assim, compra isso aqui pra me ajudar, eu preciso ser ajudado. Ele não tá preocupado se a solução vai te ajudar. É um pedinte, isso não é negócio, isso é uma ajuda. Agora, uma pessoa que chega confiante, ela chega e vai querer te ajudar. Olha, eu tenho uma solução que vai sim te ajudar, eu vou agregar valor pra você. Eu vou agregar, isso tem valor. Isso tem valor. E aí faz uma negociação pau a pau ali, ó, par a par. Ela não perde e os dois saem ganhando. Essa é a diferença. Então a inteligência emocional, ela não pode de jeito nenhum ser subestimada. Isso é uma loucura, tá bom? E lá no início, eu tava explicando pra vocês o que era crise. Crise é quando o cenário, quando o contexto diz que as coisas como elas estão sendo feitas não funcionam mais. Não funcionam. Quando você está com crise de saúde, para o que você estava fazendo antes, tem que fazer alguns ajustes aí para melhorar esse negócio. Se tá uma crise no relacionamento, para esse negócio aí do jeito que está fazendo, precisamos ajustar. Você está com uma crise na empresa, para esse negócio do jeito que está fazendo, precisa ajustar. Então, como prosperar mesmo no pior cenário? Você precisa ter uma alta capacidade de adaptação. Adaptação. Muito grande. Eu confesso para vocês que eu tinha uma dificuldade gigantesca com isso. Mas gigantesca. Gigantesca. Eu traçava ali excelente planejadora, excelente para estabelecer controles, métricas, muito boa. Quando o negócio precisava ser alterado do meu planejamento, eu ficava meio incomodada, às vezes até irritada. Meu amigo e minha amiga, em tempos de pandemia, com o mundo digital, isso não é uma opção. A capacidade de adaptação, ela deve ser extremamente grande para quem quer sobreviver mesmo. Não sei se você já ouviu falar que quem sobrevive à crise não são os mais fortes, não são os mais robustos, são os mais adaptáveis. Você pega o grupo Abembev do Jorge Paulo Lemann, eles sofreram grandissimamente, é uma referência em gestão. Eles são referência em gestão eficiente. Mas eles sofreram e eles declararam: o nosso problema foi a demora, a dificuldade que nós tivemos de nos adaptar ao que o contexto exigia, por ser uma estrutura muito robusta. Então eu e você precisamos ter uma capacidade de adaptação absurda. E é desconfortável? Claro que é.
Quando teve o lockdown e todo mundo teve que ir para casa, ai meu Deus, teve lá vários divórcios, várias separações, pessoas que não se adaptaram, teve aquela bagunça. Hoje, se eu não me engano, às vezes eu troco os números, mas se eu não me engano, são 33% dos colaboradores que estão dizendo que se forem para eles não trabalharem mais em home office, eles vão pedir demissão, eles não vão trabalhar. Olha só. Então, no início da mudança, é aquele negócio, não acredito que eu vou ter que ficar em casa. Mas depois que a mudança ela é estabelecida, as pessoas se acomodam no novo cenário. Entende? A gente não gosta muito de mudança, nós queremos ficar naquilo que é confortável e conhecido pra gente. Só que o que eu quero trazer aqui pra você é, depois que a mudança ela é estabelecida, nós nos adaptamos, nós conseguimos permanecer nela. Entende? Nós somos adaptáveis a várias circunstâncias. E o que eu quero te perguntar aqui é, e se essa mudança for para melhor, ainda que o processo de transformação, de adaptação seja desconfortável? Porque tem muita gente que prefere o pior cenário possível, confortável para ela, fazendo exatamente o que ela faz, do jeito que ela faz, a ir pro desconhecido desconfortável, mas que vai resolver os problemas dela. Entende? Olha que loucura. Olha que loucura. Então a gente precisa ter uma clareza de que é necessário se adaptar. E quando a gente fala de adaptação, dentro do empreendedorismo, a gente precisa entender que nessa adaptação, em novas atitudes, novos comportamentos, novos formatos, a gente vai errar. Vai errar. Você constrói negócio, você vai errar. Mas eu te dou essa dica. Pode errar, erra muito mesmo. Testando, validando, vendo o que dá certo, o que dá errado. Erra muito, porque quanto mais você errar, mais experiência e mais conhecimento você vai ter. Significa que você está testando coisas novas. Coisas que muitas pessoas ainda não testaram. Provavelmente no seu processo aí de busca, você está testando coisas que outras pessoas estão testando. Mas quanto mais você fizer, mais no inexplorado você vai alcançar. Você vai começar a ir. Entende? No entanto, eu vou falar para você, erra muito, mas erra pequeno. Erra, além de pequeno, erra barato. Você não precisa mesmo errar com coisas grandiosas. Nossa, eu vou mudar o meu modelo e vou investir aqui $1 milhão. Sabe? Não precisa. Existem técnicas para você fazer isso. Erra pequeno, faz pequenos testes, valida, funciona, não funciona. Erra pequeno e erra barato. Tá joia? É muito importante você ter clareza disso. Segunda coisa que precisa ter dentro de inteligência emocional é resiliência. O que é resiliência? É a capacidade que os corpos têm de voltar ao estado original mesmo depois de sofrerem uma deformidade. Vamos supor que você tem uma mola. A mola ela pode ser comprimida ou ela pode ser esticada. O que é resiliência? A capacidade que ela tem de voltar ao estado original. Então tem mola que ela tem esse tamanho. Se você esticar ela até aqui e ela voltar para o estado original, ela tem uma alta resiliência. Só que se você esticar muito ela e quando você soltar ela ficar, a resiliência dela é baixíssima. Né? Ela não consegue voltar ao estado original. E como que isso se aplica a mim e a você? As situações ruins, elas são uma pressão sobre nós, uma pressão emocional mesmo. Uma pressão emocional. Tem gente que nem tá passando ainda, tá com uma expectativa do futuro ser ruim. Ai, meu Deus, eu não tô vendendo. Ai, meu Deus, com essa crise pode ser que a gente morra. Ah, mas não sei o quê. Nem aconteceu ainda. E vai vir uma pressão emocional. Então não tô falando nem de fatos. Tô falando daquilo que pode acontecer. Essas pessoas sofrem uma pressão emocional gigantesca. E aí, quando precisa fazer algo, não tem as emoções. É o que vem a depressão. É uma pressão para baixo. Né? Então vem a crise, vem o medo, vem a ansiedade, vem a angústia, começa a vir, começa a fazer uma pressão na pessoa. Ela não consegue fazer uma força de volta para dizer o seguinte, não vai me oprimir, não vai me deprimir. Eu vou continuar fazendo o que precisa ser feito. E é impressionante a clareza que eu tive da diferença de quem mandou bem, de quem mandou mal, de quem, né, caiu durante a crise. Teve cliente meu que surtou. Teve gente que não aguentou. Então, não tem a ver com o problema do negócio. Não era o negócio. O negócio continuava sendo um negócio. O problema estava em quem geria o negócio. Então, a resiliência é outro fator crucial para mim e para você, para a gente prosperar na crise. Tá bom?
Outra coisa, gente, eu até fiz essa pergunta, acho que foi ontem ou hoje cedo, não lembro. Como que as pessoas podem prosperar na crise? Aí teve uma pessoa que respondeu assim, disciplina e foco. Ó, disciplina e foco mesmo no melhor dos cenários, tá bom? Não vai funcionar se você não tiver, né? Pra você prosperar. A menos que você esteja num negócio assim que ele tá crescendo sozinho, né? Tem pouco esforço. O próprio mercado demanda. Mas deixa eu te falar uma coisa a respeito de disciplina e foco. Primeira coisa, o foco ele é crucial para você ter clareza de onde você quer chegar. Teve até um cliente meu que ele contou, né, ele compartilhou esse depoimento, que durante a crise ele ficou testando muita coisa, ficou com muito medo. E aí ele ficou meio perdidão, não sabia muito bem o que fazer. E aí os colaboradores, os nossos colaboradores, eles se inspiram em nós. Eles vão fazer aquilo que nós dissermos para eles fazerem, entende? E como ele estava perdido, as pessoas, os nossos colaboradores, eles vão seguir um líder perdido. Se nem eu e você sabemos para onde a gente quer ir, a gente quer que os nossos colaboradores saibam, que eles que tragam a solução de deixa, chefe, que eu vou resolver tudo. Não é assim que funciona, não. É o meu papel e o seu papel liderar essas pessoas. Para onde a gente fala que elas têm que ir, porque elas entraram no barco com a gente, o barco é nosso. Certo? E aí ele falou o seguinte, olha, eu fiquei muito perdido. Então, com total falta de foco. Uma hora eu tentava uma coisa, outra hora eu tentava outra coisa, e a empresa começou a cair. Até que ele participou, né, de um mastermind empresarial. E aí o pessoal falou assim, não, cara, você tem que ter clareza. Ué, o que você quer no final das contas? Pra onde você vai? Né? Qual o teu projeto vai fazer o quê? E aí ele voltou nas bases do negócio, na estrutura do negócio, o que é minha estrutura, o que são meus pilares, o que é que sustenta esse negócio. Porque aí as pessoas vão ajudar a construir, fazer a construção que a gente quer. E aí ele voltou para as bases, virou, reuniu a equipe e falou o seguinte, olha, o que a gente vai construir é isso. E pra gente construir isso aqui, nós precisamos fazer isso, isso e isso. Aí vem o plano de ação. Então essa clareza do que eu quero construir vai determinar diante das circunstâncias quais são os elementos, quais são os recursos de pessoas, de dinheiro, de materiais, enfim, de qualquer coisa. Para construir aquilo que eu enxerguei que a gente vai fazer. É isso. Então o foco, ele está relacionado à visão de futuro que a gente vai construir. Ah, mas agora a crise está mandando a gente para lá, a gente vai. Agora a onda jogou a gente para cá, a gente vai. No fim das contas, a gente parece um barquinho no oceano dando giro em volta de si mesmo, sem sair do lugar. E aí você pergunta, nossa, por que é que não está prosperando? Porque você não tem clareza nenhuma, vai de acordo com as circunstâncias. E as circunstâncias numa crise nem sempre são boas, né? Não para todos. Para a maioria das pessoas é ruim. Então o foco ele serve para isso. Ter clareza daquilo que você vai dizer sim e aquilo que você vai dizer não. Não, isso não. Isso não está relacionado com o nosso core business, não está relacionado com o nosso propósito, não está relacionado com a nossa visão. Ponto final. A gente não vai gastar nossos recursos que são limitados com essas coisas. Nós vamos fazer isso. Entende? E o empresário, ele tem uma capacidade muito grande de ver oportunidades. Eu sei disso, que eu já me meti em muitas coisas. Só que quando você difunde esses recursos, você vai lá e dispersa ele em vários projetos ao mesmo tempo, é um bando de energia limitada. É mais ou menos quando você está no sol. Se você está no sol de 4 horas da tarde, vai lá, bota sua roupa, né, de banho ali, seu biquíni, enfim. Você vai lá pro sol de 4 horas da tarde e fica lá. Você pode ficar lá meia hora, você não vai ter uma queimadura de 3º grau na sua pele, meu Deus, vamos pro hospital. Não é isso que vai acontecer. Por outro lado, se você estiver no sol de 4 horas da tarde, mesmo corpo, mesmo sol, mas pegar uma lupa e botar sobre a sua pele, o que vai acontecer? Os raios solares serão concentrados na lupa sobre a sua pele e a chance de você sair com uma queimadura grave é gigantesca. O nome disso é foco. Então, quando a gente concentra nossa energia mental, emocional, física num ponto, a chance da gente produzir um resultado significativo é bem maior do que a gente pegar essa mesma energia e dispersar ela para 250.427 projetos. Entende? Então, por isso é importante nós termos foco. E a disciplina, ela é muito importante, especialmente nesse processo de transição e mudança de hábitos. A gente precisa de disciplina para aquilo que a gente não quer fazer. É ou não é verdade? Porque se a gente quer fazer, a gente não precisa de disciplina, a gente vai lá e faz o que a gente quer. Mas se a gente não quer fazer, tem alguns impedimentos, sejam eles físicos, eu tô com preguiça, né? Emocionais, hoje eu não tô bem e tal. Então a gente precisa de disciplina. A disciplina, ela é muito importante, né? Ela é muito importante no início, mas ela não é duradoura
para um processo muito grande. Ela é maravilhosa nesse processo em que você realmente está passando por uma crise. No entanto, depois é importante você ter um motivo muito maior do que simplesmente a disciplina, né? Então, você ter um motivador, algo que te inspira, que vai muito além do tenho que fazer. E aí você muda isso para eu escolho fazer. Quando você tem um negócio que faz sentido para você fala assim, cara, quero construir isso aqui. Não importa, você tem a disciplina, mas o seu motivador, ele é muito maior do que aquilo que está te impedindo. Um exemplo, você tem maior preguiça de fazer uma coisa, tá te faltando um porquê muito grande para você sair aqui daquilo que você tá habituado e chegar aqui onde você quer chegar. Só que se esse motivo aqui é muito gigante, ele serve como um imã para te atrair para vir para cá. Entende? Então assim, não tô afim, mas cara, eu quero tanto chegar ali, eu quero tanto realizar isso aqui, eu quero tanto fazer isso aqui, que eu vou assim mesmo. Entende? Então você sai do âmbito da disciplina, do que eu tenho que fazer, e vai pro eu escolho fazer. Eu escolho. Veja a diferença de peso sobre as suas emoções quando você fala, eu tenho que fazer isso. Nossa, não acredito, eu tenho que fazer. Para aquilo de eu escolho, eu decido. Quem decide sou eu. E eu vou fazer porque eu quero. É diferente. Testa aí você. Outra coisa que transformou a minha vida, especialmente em momento de crise, qual que é a nossa tendência? Isolamento. Você cai dentro da operação, vai fazer, o caixa tá baixo, eu que vou fazer as vendas, eu vou fazer a entrega, cai pra dentro. Ou então se isola, não tá bem, não quer muito papo e tudo mais. É justamente isso que você não deve fazer. É justamente isso. Esse é o momento que você precisa encontrar pessoas. Pessoas. No momento de crise, especialmente quem tá passando por crise financeira, gente, eu falo tanto isso. Eu dou vários treinamentos, eu vejo as metas das pessoas, eu participo de vários processos. E boa parte das pessoas acha que a solução dos problemas delas é dinheiro. É incrível. É incrível. Como a maior parte das pessoas acha que o dinheiro vai resolver o problema delas. Muitas coisas não precisa do dinheiro. Você precisa de pessoas. E eu explico isso pra você. O que você quer? Esse exemplo ele também é crasso, mas ele é muito bom para ilustrar. Você quer botar um quadro na parede. Você vai atrás de uma furadeira? Você vai atrás de um furo na parede? Ou você vai atrás de um quadro na parede? Do que você vai atrás? Tem gente que fala, eu preciso de uma furadeira. E sai correndo de um lado, sai correndo pro outro, vai atrás de uma furadeira. Quem disse que você precisa de uma furadeira para ter um quadro na parede? Eu já trabalhei em galeria de arte, né? A gente fazia exposições de quadro. Você não precisa furar a parede para ter um quadro na parede. Quem disse? Existem umas pecinhas que você prega, né? Para colocar os quadros, porque numa galeria de arte você não pode ter um monte de furos, porque toda hora é uma exposição diferente, não dá para ter um bando de parede furada. É a mesma coisa com dinheiro. Tem gente que quer construir coisas e fala, eu preciso do dinheiro, eu preciso da furadeira, eu preciso do dinheiro, eu preciso do dinheiro, eu preciso do dinheiro. Você quer o resultado. O dinheiro é como você enxerga como processo para chegar no resultado. A ferramenta, o instrumento. Mas quem disse que ele é o único caminho? Quem disse? Quanta coisa eu já realizei na minha vida sem dinheiro? Sabe como que eu realizei? Pessoas. Pessoas. Primeiro, quando você se conecta com pessoas diferentes, em outros cenários, né, especialmente o grupo de empresários, eles vão te trazer soluções que você nem imaginava. Mais ou menos da pecinha que você bota na galeria de arte. Nem sabia que existia e vai resolver o meu problema de uma forma muito mais simples, mais eficiente, custando pouco. Então são pessoas que vão trazer soluções que você desconhece. Primeira coisa é isso. Eles vão te trazer consciência de problemas que você nem sabe que existe. Às vezes você acha que seu problema é um, e ele olha pro seu negócio, não, seu problema é outro, você tá achando que é isso? É outra coisa. Eu já estive no seu lugar e não é isso. Quantas pessoas, nossa, já entrei em várias empresas, que o pessoal vinha, porque a gente precisa vender, precisa vender, precisa vender.
Eu só dava uma analisada ali na operação, no fluxo de caixa, no financeiro. Eu falava, não, se você vender, mas se você dobrar o faturamento, você vai dobrar os seus custos. Vai dobrar os seus custos. Então você vai ter o dobro de trabalho ganhando a mesma coisa. O seu problema não está em vendas. O seu problema está nesse buraco, nesse ralo do seu financeiro por causa desse aspecto da sua operação. Você precisa arrumar a sua operação. Quando você arrumar a sua operação, tampar essa goteirinha, esse vazamento nesse balde chamado empresa, em que tem um furo que está escorrendo o dinheiro que você bota aí para dentro, tampa isso aí. Quando você tampar isso aí, você vai ver que você vai continuar vendendo, provavelmente já vai ganhar, e aí você vai, aí você começa a vender. Quem disse que o problema é venda? Quem disse que a sua necessidade é de dinheiro? Tá bom? E ainda são pessoas que podem te conectar às soluções que você precisa. Então vamos supor que é a mesma história do cara que te indica a pecinha de parede lá para botar os quadros. Ele pode simplesmente virar e falar assim, faz o seguinte, eu vou providenciar isso para você. Ele te entrega. Especialmente se você for uma pessoa que agrega valor na vida dele. Você não precisa dar dinheiro para ele, você precisa agregar valor na vida das pessoas. Valor. E o que é valioso para uma pessoa não é valioso para outra pessoa. Networking é algo muito interessante, é a gente entender o outro, é ter interesse no outro, ser interessado no outro, para entregar valor para ele. E eu tenho certeza que você tem coisas muito valiosas para entregar, para ofertar para as pessoas. Então elas podem também te levar a essas soluções. E se elas não te entregarem as soluções, elas ainda podem te conectar às pessoas que vão te ajudar nas soluções que você precisa. Então networking ele transforma mesmo, mas mesmo. Quer prosperar? Meu amigo e minha amiga, que eu já vi, só pra vocês terem uma ideia, eu já vi um cara quebrando, e aí ele virou e falou assim, gente, eu não vou poder mais ficar aqui com vocês, né, não tenho mais dinheiro pra pagar. E aí o grupo que tava com ele falou assim, agora que você precisa da gente, agora que você precisa dos nossos conselhos, nós vamos pagar pra você 3 meses pra você permanecer, reestruturar um novo negócio e começar de novo. Você precisa de dinheiro ou precisa de pessoas? Entendeu? É isso que eu quero trazer. A gente precisa desmistificar que o dinheiro é a solução de todas as coisas. Gente, vocês me dão licença, eu vou botar só aqui o carregador. Só que não adianta só para mim e para você ter as competências emocionais, que são extremamente relevantes, tá bom? A gente precisa também de competências técnicas. Ah, Camila, esse negócio, eu sei que muita gente não gosta muito, prefere que eu fale. Eu já fiz algumas enquetes aqui perguntando, tem muita gente que prefere que eu fale de autoliderança, que eu fale de gestão de pessoas, propriamente dita. Liderança e gestão de pessoas são coisas diferentes. Já fiz essa enquete, mas a gente precisa de competências técnicas. Nós precisamos aprender as competências emocionais e as competências técnicas, tá bom? E como que a gente faz isso? Gente, num momento de crise que a coisa tá ruim pra gente, é preciso que eu e você paremos, a gente para e volta o nosso olhar, a nossa mente, o nosso foco para quem é o nosso público, quem é o nosso cliente. A gente precisa fazer isso, porque o comportamento dele também vai mudar, ainda mais numa crise que é coletiva, não é uma crise só sua, não é individual, é de todos os clientes. Os comportamentos mudaram. O tempo de permanência na internet durante a pandemia, ele dobrou. E tem gente que não foi para a internet, mas várias outras soluções foram, vários concorrentes seus foram. E essas pessoas que poderiam ser atendidas por você estão tendo acesso à comunicação de outra pessoa, que não a sua. Entende? Então a gente precisa parar e olhar o comportamento dessas pessoas, a gente precisa entender o público. Se as pessoas estão em casa e elas não querem contato, nós precisamos ser convenientes a elas. Entenda, uma empresa ela serve para servir pessoas. Servir aquelas pessoas. Lembra que eu falei aqui no início? Que a gente formatou uma solução para atender um montão de pessoas? Então a gente precisa atender as pessoas, o foco é nas pessoas, não é o que é conveniente para mim e para você. A gente existe para servir pessoas. Então a gente precisa olhar essas novas circunstâncias, esse novo comportamento, aquilo que faz sentido para ele e aquilo que não faz mais. Por que eu já comecei falando sobre a necessidade de adaptação? Porque tem muita gente que se agarra no jeito antigo de fazer as coisas e não quer soltar.
Meu amigo, o barco tá afundando e você vai afundar com ele se você não mudar. Entende? É preciso mudar, é preciso se adaptar. Ah, o problema é a crise? Não, o problema é das pessoas que não querem se adaptar ao novo contexto. A crise não vai mudar porque você não gosta dela, porque ela tá te prejudicando. Ela está aí. Agora, quem sou eu e quem é você nesse contexto? Entende? Quem prosperou, meu amigo e minha amiga, o que eu vi essa galera fazendo? O que eu vi essa galera fazendo? Aproveitando, veio a onda, veio o tsunami pra quebrar tudo. Teve gente que foi lá em cima, nos seus iates, nas suas pranchas, se adaptando pra passar por cima. Eu e você que escolhemos o que a gente vai fazer, quem nós vamos ser nas competências emocionais, quem eu e você vamos ser e o que é que a gente precisa adaptar do nosso negócio. E quando acontece da gente virar o olhar para o nosso cliente e começar a entender o comportamento dele, a gente começa a entender que eles mudaram os canais. O que são os canais? São os meios, os caminhos pelos quais nós acessamos essas pessoas. Então você tem lá o seu público. Vamos supor que era restaurante. Vou pegar um caso de um restaurante. Os restaurantes tiveram uma pandemia, lockdown, fecha, você não pode ter atendimento de mesa. Eles pararam e falaram, uai, quem não tinha delivery? As pessoas estão em casa agora. Estão em casa. A gente é restaurante, a gente é comida. O que é que a gente vai fazer? Precisamos fazer delivery. Qual é o canal? Delivery. Mas beleza. Como é que eu vou chegar a explicar para esse cara que eu existo, que ele é meu cliente? Olha, não se preocupe, eu vou continuar te atendendo. Eu sei que você gosta da minha comida, eu sei que você gosta disso tudo. Eu vou continuar te atendendo aí na sua casa, com toda a segurança. E aí você começa a buscar os canais. Quem não fazia delivery começou a procurar as plataformas de entrega. Testando. É um exemplo simples, crasso. Só que nesse aprendizado, muitos deles viram que as plataformas cobravam muito caro. Muito caro. O que esses caras começaram a fazer? Vou desenvolver minha própria solução para que esses meus clientes que estão em casa comprem de mim, às vezes com mais conveniência, pagando até um preço mais baixo que se eles fossem comprar nessas plataformas, porque os preços precisaram ser alterados nessas plataformas para deixar os negócios deles viáveis. E aí começaram a desenvolver os bots de WhatsApp, os pedidos pelos WhatsApp, e aí colocava lá o chatbot, né? A automação para que os clientes pedissem rapidinho, pá, como se estivesse pedindo lá na plataforma de pedido, de delivery. E aí os canais foram mudando. Só para você ter uma ideia, um cliente meu, venda de celulares. Celular. Você deixaria equipamento de 2, 3, às vezes, né? Vários celulares juntos, bota na mão de um motoboy e vai. Olha o risco disso aí. O cliente que vai comprar um celular em casa, vai receber em casa esse celular. Ele vai receber em casa. Ele tem que ler um contrato quando chega em casa, porque ele tem que assinar o plano. Mas quem está entregando não é um vendedor, não é uma pessoa que teve um treinamento de vendas. Se ele tiver alguma dúvida extra, aquela pessoa não vai poder responder para ele. Como é que é esse desafio? Olha a mudança de canal. Quando você ia comprar um celular, você ia lá na operadora, né? Lá na loja, escolhia o plano também da operadora, comprava. O vendedor estava lá. E quando você está em casa? Montagem de call center, indo atrás dos clientes, uma super divulgação na internet, estrutura de motoboys muito bem treinados, uniformizados de acordo com o posicionamento da empresa, que precisa ser algo mais premium, não pode ser aquele motoboy sujo, né, estranho, que anda de qualquer jeito. Não, ele é uma comunicação, ele é parte da empresa, ele é um funcionário da empresa, que é treinado em termos de contrato, sabe que quando chegar no cliente ele precisa saber explicar o contrato, esclarecer as principais dúvidas, colher a assinatura e ir embora. Mudança, adaptação de canal. Agora imagina, tá lá a loja de telefonia. Ai meu Deus, essa crise realmente tá muito ruim, né? A gente vai falir, é a crise. Tem os que prosperam, tem os que quebram. Quem é você? Decida. Tome sua decisão. Entende? Então você olha o seu cliente, olha o novo comportamento dele, faz uma escolha de canal, tá certo? E uma coisa que faz toda a diferença é a grande sacada, gente. Você quer prosperar na crise, ou em qualquer contexto, você quer prosperar com o seu negócio. Foque em recorrência. Camila, o que é recorrência?
É você não precisar vender toda hora um produto novo. É você vender um produto ou um serviço e receber todos os meses por ele. Não é um parcelamento, é uma recorrência. Exemplo, Netflix. Exemplo, Prime Video. Você passa o seu cartão e esquece. Então eles lá venderam uma vez pra mim e pra você e estão recebendo ad eterno. Ad eterno. Por que isso é tão importante? Porque o esforço de venda ele diminui significativamente. Você tem uma receita previsível, né? Você consegue prever a sua receita ao longo do tempo. Você consegue ter um pouco mais de estabilidade no seu caixa. Você não vive sufocado. Os clientes sumiram, meu Deus, e agora? Não, eles não sumiram, eles estão pagando. Recorrência. Foque em recorrência. Camila, eu vendo produtos. Como que eu vou fazer recorrência? Exemplo, lojas de eletrodomésticos, de produtos de tecnologia. Olha, se você levar isso aqui, né, você consegue ainda por mais X reais por mês ter um seguro, você consegue ter um serviço, você consegue ter mais isso, isso e aquilo. E coloca ali uma parcelinha todo mês. Se eles conseguem 10, 20, 30, 40, 50% dos clientes fazendo isso, ou então essas lojas que abriram quase uma financeira. Você quer o cartão da loja? Por apenas uma taxa de X? Recorrência. Que serviço ou produto, né, você pode agregar que gera recorrência no seu negócio? Para você ter uma receita previsível. E mais ainda, se for um negócio escalável, que cresce sem depender de você, tá bom? Sem depender de você. Essa é a grande sacada da gente multiplicar os resultados da nossa empresa, tá certo? De multiplicar e sermos livres. Não precisa eu estar lá dentro. É um negócio que você sai e ele tá funcionando. Acontece por tecnologia, então você bota uma tecnologia que operacionaliza aquilo para você e por meio de pessoas. Por meio de pessoas que fazem sem você. Camila, eu não faço, eu não sou uma startup, eu não uso tecnologia desse jeito, como é que eu faço? Eu vou dar um exemplo de escritório de arquitetura. Vamos lá, escritório de arquitetura. A arquitetura é um negócio personalíssimo, né? Você tem um arquiteto, tem o cliente e é um trabalho feito em conjunto. Esse posicionamento, eu não vou aprofundar muito aqui, mas chama-se intimidade com o cliente. É quando o cliente ele participa do processo de produção. O arquiteto ele não chega assim e fala assim, olha, eu tenho um modelo, eu sou tipo o McDonald's, você tem aqui o portfólio, né? Você tem um cardápio, e aí você só pode pedir, você tem as opções de cozinhas verdes, rosas e laranjas, tá? Quartos pretos, azuis e amarelos, não é assim. O cliente ele participa do processo, ele fala, olha, eu gostaria assim, eu gostaria assado, eu queria tais cores, eu gosto mais ou menos disso, daquilo, quero tantos quartos, e ele vai participando, gostei, não gostei, gostaria que mudasse isso, mudasse aquilo. Ele participa desse processo produtivo. Isso não é escalável. Não é escalável. Você tem uma capacidade de operação limitada. Você consegue atender uma quantidade de clientes num período de tempo. Ah, minha capacidade é de 3 clientes por mês, 4 clientes por mês. E ponto. Por quê? Por causa do tempo, que demanda de você, etc. Isso não é escalável. Camila, já tô trabalhando 12 horas por dia, ganhando 5 mil reais. Pô, você tem que trabalhar 24 para ganhar 10 mil? Para dobrar o teu faturamento, você tem que trabalhar o dobro, você não dorme, né? Você não come, não vai ao banheiro. Não tem vida. Então não é um negócio escalável. Como tornar um negócio desse escalável? Essa é a sacada de modelos de negócio. É isso que eu quero que você plante, permita que essa semente entre na sua mente. Para você começar a pensar sobre soluções que são viáveis para você sair de onde você está. É quando você consegue replicar aquilo que você faz para várias pessoas e outras pessoas começam a fazer por você. Então é meio que um polvo, né? Você é a cabeça, mas você tem várias pessoas como tentáculos executando aquilo. Você pode desenvolver uma metodologia, capacitar pessoas e elas trabalhando, você tem a sua parte dessa fatia, afinal você é dono disso. O modelo de franquias é um dele, né? É um modelo escalável um pouco mais lento, especialmente dependendo do modelo, se trabalha com produtos, etc. Você pode fazer isso por formações, mas você gerar multiplicadores. Simples. Ou você usa de fato tecnologia para operacionalizar isso.
Netflix é isso, você coloca ali os filmes e ele vai executando para você. Não precisa ter alguém lá todos os dias vendendo cada produto, cada serviço. Não, isso é escalável. Sai botando, a gente faz marketing. Pega os dados dos clientes, vê o que eles mais gostam, joga lá os filmes, produz os filmes relacionados àquilo que eles mais gostam e vamos botar esse povo viciado na gente. É isso. Entende? Então essa é outra forma também. E quando a gente fala de sair da crise, eu falei já de inteligência emocional, falei já de competências técnicas, e das competências técnicas eu falei da perspectiva da receita, daquilo que entra na sua empresa. Mas existe também a perspectiva daquilo que sai. Você precisa ter uma cultura de eficiência, meu amigo e minha amiga. Não existe gestão de empresas que realmente prospera se você não cuidar do seu dinheiro. Não tem lógica. Não tem lógica. O que fez com que muita empresa sucumbisse? Falta de caixa. A pessoa que tinha caixa podia até não faturar, mas tinha caixa. Pagava com as responsabilidades. Segurava, aproveitava oportunidades, ia para outro rumo, podia errar, mas tinha caixa. A empresa faturava um monte, milhões, mas gastava exatamente os mesmos milhões, sem caixa. Veio a crise, não faturou, não tinha caixa, morreu. Então você precisa desenvolver uma cultura de eficiência em que você tenha caixa. E caixa a gente fala de receitas menos despesas. Entende? Camila, como é que faz isso? Eu não vou falar tudo porque a gente já tá aqui há quase 1 hora. E tem bastante coisa. Mas são coisas simples, tá bom? É pra ser simples mesmo. Não digo que é simplório, não vai dar trabalho, mas são simples. Você precisa entender exatamente o seu caixa, o que entra e o que sai. Eu peguei clientes, né, que tinha gente que falava assim, Camila, eu não quero nem olhar minhas contas. Eu falei, meu Deus, então você vai no médico tratar de uma doença, mas não quer que faça um diagnóstico da doença? Como é que vai tratar a doença, gente? Tem que olhar pro caixa. Tem que olhar pro caixa. O que tá entrando, o que tá saindo, o que ainda tem a pagar. Olha, tenha coragem. Vai lá e olha para esse caixa. O que tá acontecendo com ele? Existem algumas técnicas simples. Outro cliente, são muitos cases, tá? Mas outro cliente, ele tinha problema no caixa dele que chegava em determinado período do mês que ele não tinha dinheiro para pagar funcionário e tudo mais. Mas eu via ao longo do mês, acabava que algumas coisas ele atrasava, pagava multa, juros, era um negócio todo bagunçado. E eu olhava assim falando, meu Deus, mas você tá perdendo tanto dinheiro com besteira, multa, juros. E você tem dinheiro, pelo que você ganha aqui é possível pagar suas contas, honrar suas contas. Como que você pode mexer no seu caixa? Que tal, meu amigo e minha amiga, vamos supor que o pagamento é todo dia 10. Você tem um dinheirão para sair dia 10. O que te impede de colocar os seus contratos no dia 5? Para você fazer os recebimentos antes. Ah, mas o cliente, não sei disso, não sei daquilo. Converse com o seu cliente. Olha, nós temos opções de datas. Você pode pagar no dia 1, no dia 3, no dia 5. Você pode escolher alguma dessas datas. Ou você pode pagar no dia 20, né? Para gerar o caixa, você provisiona esse valor. Lá pro dia 10 você ter o dinheiro. Mas o que impede? Uma medida muito simples. Ou negociar com aqueles para quem você paga uma dilatação desse prazo. Uma forma de você colocar ele um pouco mais para frente. Gestão simples de caixa, mas você só consegue fazer isso olhando pro caixa. Né? Segunda coisa, melhoria de processos. Processos. Quantas empresas, inclusive aqui eu entrei como sócia, quando eu olhei os processos, eu falava assim, gente, a sensação que eu tenho é que a gente está limpando o chão com escova de dente. Cada processo personalizado demais, precisava do gestor principal, tudo para tomar decisão. Eu falei, não, gente, a gente tá limpando o chão com escova de dente, a gente precisa ser inteligente, vamos pegar um esfregão, vamos pegar uma escova grande. Como que você faz isso? Você entende como que são os processos da empresa, você entende, estabelece quem vai fazer o quê, tá bom? Você precisa estabelecer isso. E você cria uma forma, falar de processo vai ser uma coisa meio grande, mas você cria uma forma, primeiro, ninguém pode ser única e exclusivamente detentor de uma informação, de uma área, de tudo. Não pode.
Gente, não pode, pelo amor de Deus. Se a pessoa ficar doente, se a pessoa morrer, se a pessoa for embora, acabou a empresa? Pelo amor de Deus. Mais pessoas precisam fazer isso. Por isso que a gente desenvolve líderes e esses líderes desenvolvem outros líderes. O suplente dele. Na ausência dele, tem quem faça aquele negócio, né? E segunda coisa, são processos padronizados. Padronizados. Algumas decisões, já viu aquele FAQ, perguntas frequentes? Dentro de uma empresa, existem várias situações que, beleza, tem lá o processo padrão e tem algumas coisas que vão sair do lugar, não vão ser bem aquele jeito que a gente tinha estabelecido, são as ditas anomalias. Beleza, mas quando tem anomalias, o nosso FAQ, perguntas frequentes, e quando acontecer isso, o que eu faço? Quer um exemplo? Eu lidei com gestão de reclamação de cliente, tá? Minha área básica de formação é lá no marketing. E aí eu recebia as reclamações dos restaurantes e tudo mais, e eu fazia gestão com a minha equipe. E com o tempo você percebe que elas podem ser categorizadas. São sempre o mesmo tipo. Atendimento, né? Não gostei do atendimento. A questão da qualidade da comida, demora na entrega da comida, elas têm categorias. Como responder essas pessoas? Você consegue fazer o FAQ. Olha, quando acontecer isso, diga isso. Quando acontecer desse jeito, diga desse jeito. E quando acontecer isso, diga isso. Qualquer coisa que fuja disso, aí beleza, sobe para a instância superior. Mas as pessoas da base conseguem, quando bem treinadas, desenrolarem aquilo. O processo fica mais eficiente. Agora imagina você, executivo, dono da sua empresa, com um horário caríssimo, o custo da sua hora é caríssima, caríssima, caríssima. Você tendo que ir lá resolver a marca do papel higiênico que vai comprar. Você tendo que ir lá conversar com cada cliente que seu vendedor vai falar. Você tendo que ir lá ver cada continha pra... Sério? Meu amigo, que coisa ineficiente. Que coisa ineficiente. Você tem que estar fazendo networking, você tem que estar buscando novos canais de aquisição do cliente, tem que estar fazendo análise dos dados, da performance da sua equipe, você tem que estar com a sua equipe treinando, desenvolvendo cada um deles. Esse é o seu papel. E tá lá você vendo a marca do papel higiênico. Tá lá você passando em mercado, em aeroporto, não sei das quantas, isso, naquilo, resolvendo problemas que não é pra você resolver, que são perfeitamente delegáveis. Isso custa caro. E se você tá fazendo isso, eu tenho certeza que tá custando muito caro pra sua empresa. Entendeu? Então, é isso, pessoal. Quer prosperar na crise? Pega essas dicas aí, implanta só essas. Só essas aí já tem aqui uma mina de ouro, tá bom? Pra vocês conseguirem fazer o teu negócio prosperar. E todas as terças-feiras à noite nós estamos aqui juntos pra falar sobre como multiplicar os resultados da sua empresa. Na próxima terça-feira eu não vou fazer essa live. E eu quero te fazer um convite. Na verdade, eu vou fazer na segunda, às 20 horas, um evento, tá? Uma live, realmente um evento. Uma live não, um evento para os empresários, especialmente quem é dono de negócio, eu tenho esse cargo executivo de CEO, quem faz a gestão da empresa, tá joia? Segunda-feira a gente vai começar às 20 horas. Então, se você quiser participar desse evento para aprender como multiplicar os resultados da sua empresa, especialmente por meio da liderança, porque o teu papel é como líder. Se você não estiver sendo líder, quem está sendo e para onde está levando sua empresa, né? Então eu te convido, você clica no meu link aqui da bio no Instagram, vai lá e se inscreve, tá joia? E eu espero vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Luiz. Espero que vocês tenham gostado. Na segunda-feira eu espero você também, tá joia? Grande beijo e fui!